Bom, o Franklin Medrado colocou um vídeo na quarta-feira passada sobre o tal bispo lá que fez o selfie com o Jean Willis, pra zoar o Jean Willis, né? E esse selfie deu o que falar, porque o negócio, onde já se viu fazer um selfie com um cara e depois postar, ou se converte ou morre. O negócio foi bem sério. Eu queria comentar primeiro a atitude desse bispo aí em fazer isso. Eu até entendo ele, porque a vontade de fazer isso daí eu acho que dá na gente, né? Vendo o Jean Willis, vou te contar. O Jean Willis pede para ser zoado. E engraçado que o Medrado, que é um grande zoador, em vez de zoar com a cara do Jean Willis nessa hora, não. Ele zoa com quem? Com os crenteiros. Mas eu vou falar isso depois. Aqui é o seguinte. Por que eu acho que esse bispo está errado? Muito simples. Primeira coisa. Lembra da história de Jonas? Jonas, Deus mandou Jonas ir lá em Nínive pregar exatamente isso. Ou se converte ou morre. Então não é uma novidade para os cristãos, uma coisa do tipo, né? Porque às vezes Deus faz isso. Eu não estou querendo dizer que não pode zombar de Deus, porque senão Deus mata, não sei o quê. Ah, fulano zombou de Deus e morreu assim. Fulano, sabe como é que é? Não é isso que eu estou querendo dizer, tá? Porque se fosse assim, a Dilma e o Lula não estariam vivinhos da Silva andando por aí, né? E nem o Jean Willis, eu acho. Mas, às vezes Deus faz isso. Às vezes Deus faz isso. De avisar alguém, ok? Dar uma sacudida naquela pessoa, vamos dizer assim. Ou você se arrepende, ou você vai sofrer consequências. Ou você abandona esse pecado, ou você se converte mesmo, ou é como o limite de Deus, né? Mas às vezes Deus faz isso, mas quando Deus faz isso, é porque tem um propósito. Não, você tá entendendo? Quando Deus fez isso lá com Jonas, falou para ele lá em Nínive fazer isso, a intenção de Deus não era destruir a cidade, a intenção de Deus era salvá-los. Quando Deus faz isso, quando Deus exorta, é porque Ele ama. Então, começando do princípio que Deus exorta sim, mas é sempre tem o amor de Deus, o que acontece? Deus mandou Jonas ir lá falar, ou se converte ou morre, ou Deus vai destruir a cidade. É mais ou menos isso que aconteceu. Só que Jonas não queria, claro, porque Jonas estava morrendo de medo, né? Porque aquele povo era terrível, aquele povo ali era realmente muito terrível. Jonas tinha medo de morrer. E justamente isso que eu vi nesse bispo que foi lá fazer o selfie com o Jean Willis. Porque em vez de chegar no Jean Willis e falar na cara dele, olha Jean Willis, Deus está falando para você, ou você se converte, ou você vai sentir o peso da mão de Deus, ok? Mas não foi isso que ele fez. Ele não falou na cara. Ele falou pelas costas. Ele foi lá, falso, fez um selfiezinho sorrindo e depois foi por trás e, né? O Jean Willis merece? Não merece isso? Claro que merece. Merece o inferno, né? Aquela coisa ali, né? Aquela criatura. Só que, gente, não é uma atitude de cristão, né? Tudo bem. Mas o interessante é que você vê, primeira coisa, que ele parece com o profeta Jonas. Jonas teve medo.
medo de ir lá, medo de morrer. É claro que você chegar na cara do Jean Willis e falar um negócio desse vai dar problema, muito problema. É uma pessoa muito dura e talvez não vai ouvir. E é isso que a gente imagina. Aquela criatura ali não tem mais jeito. É claro que todos podem ser salvos, né? Todos têm jeito. Mas alguns você fica assim, será? Né? E aí é o segundo problema, não só o medo de ir lá e pregar de verdade, mas também Jonas, segunda coisa, Jonas fugiu porque ele não tinha compaixão por aquele povo. Ele não tinha amor por aquele povo. Quando Deus pegou Jonas na marra e jogou ele lá em Nínive para ele obedecer, o que aconteceu? Jonas obedeceu, pregou. Mas ele não tinha compaixão nenhuma por eles. Ele obedeceu porque tinha que obedecer. E aí saiu dali, subiu em cima de uma montanha, pegou a pipoquinha e ficou lá esperando, doido para ver Deus destruir aquela cidade. E Deus não destruiu e ele ficou muito aborrecido. Ou seja, não agora. Primeira coisa, o medo que Jonas teve, né, de enfrentar aquilo ali. Segunda coisa, ele não tinha compaixão por eles, não tinha amor. E Deus teve que no final ensinar a Jonas a ter compaixão. O que é ter compaixão? Não é? Quando existe arrependimento, existe o perdão de Deus. Muito bem. E qual é a terceira coisa que esse bispo parecia com o Jonas? É que Deus mandou você fazer isso? Deus mandou você fazer isso porque você disse: eu fui lá para profetizar. Ou se converte ou morre. A profecia, o erro não está na frase ou se converte ou morre. Pode até ser possível você falar uma coisa dessas se Deus mandou. Deus mandou você ir lá e falar para ele. Se Deus tivesse mandado, por que você não foi na cara do Jean Willis e falou? Mas eu não acredito que Deus mandou. Por quê? Porque senão você teria ido na cara dele falar, não é? E não teria feito do modo que fez. O que está errado é o modo como foi feito. E também o que está errado é porque se Deus não falou para você fazer um negócio desse, você não pode fazer isso, gente. Não pode falar em nome de Deus. E uma profecia do tipo, você não pode dar uma condenação se não foi Deus que mandou. Entendeu? Então, se foi Deus que mandou, tá errado o modo como fez. Tinha que ir lá com coragem e falar, com o dedo na cara dele. Se Deus não mandou, tá errado mais ainda, porque você não tem que fazer uma coisa assim se Deus não mandou, ok? Analisando essa situação, é isso que eu acredito e é isso que eu entendi dessa história. Eu entendo ele porque o Jean Willis merece mesmo coisas do tipo? Sim. Mas, como bispo, deveria ter um pouquinho mais de sabedoria, não é? Muito bem. Aí o Medrado, agora eu vou dar um recadinho pro Medrado, porque do bispo aqui eu já falei. Medrado, meu querido Medrado, você tá fazendo o jogo não de crente mais, cara. Sabe por quê? Porque uma coisa é você, poxa, você é crente? Não, porque não é possível.
Olha o que você fala, que esse garoto fala aqui. Olha aqui. Segundo o site, esse bispo é do Ministério da Graça, com sede aqui no Rio de Janeiro, mas ele estaria morando no Chile. Morando no Chile, gente? A gente já tá exportando crentelho, é? Vamos exportar todos? Vamos exportar todos os crentelhos? Eu voto sim. Quem mais vota sim aí? Pelo fim da crentelice, eu voto sim, sim, sim. Não, sério, se desse pra ganhar dinheiro com exportação de crentelho, os problemas econômicos do Brasil estariam findados. E ainda segundo o site, o fundador da igreja, o apóstolo Eduardo Machado, criticou a atitude. Foi uma... Tá. Claro, né? Claro, normal. A atitude é para ser criticada sim, tá bom, meu querido? Agora, tudo que acontece, todo mundo que critica alguma coisa, todo mundo que quer, sei lá, até criticar você, é crentelho agora, né? Aí, o que me fez pensar? Engraçado, olha só, o Brasil exportou outro crentelho, porque eu não tô no Brasil, menino, como é que pode, né? Não adianta, porque a internet, aí você vai ver esse vídeo do mesmo jeito, né? Engraçado esse negócio. Um crente, o que é crentelho pra você? Sério, essa é a pergunta que eu quero fazer pra você. O que é crentelho pra você? O que é crentelho? Tá? Dá a definição, faz um vídeo aí só para definir a palavra crentelho, tá bom? Porque tá me parecendo aquele jeito desses esquerdistas do Brasil, que tem mania, não é só do Brasil não, aonde eu estou tem um monte igualzinho e fazem o mesmo joguinho, que é o seguinte, vou explicar para você, você é um cara inteligente, você entende essas coisas, né? Olha só, o esquerdista, ele tem mania de pegar uma palavra e usar aquela palavra contra a pessoa o tempo inteiro. Ficar jogando aquela palavra o tempo inteiro. A gente vê isso. O que acontece? Ele pega uma palavra, por exemplo, homofóbico. Homofóbico, 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 o tempo inteiro. O que acontece, gente? Você fica com medo de expressar qualquer opinião e fica medindo as palavras o tempo inteiro, porque qualquer coisinha que falar já vai ser homofóbico, não é? Então, se você falar qualquer coisa contra, por exemplo, se você for falar contra material escolar, se você for falar contra o kit gay nas escolas, que nada mais é do que pornografia explícita para criança muito precocemente, né, mostrada para as crianças. Poxa, 6 anos de idade você vê como se faz o sexo. Isso é uma porta escancarada para pedofilia e para poxa, fazer com que as crianças percam completamente a inocência deles, e que eles têm que ter essa inocência, aproveitar a infância deles, perdem completamente. Não é nem a questão de gay não gay, entendeu? É pornografia nas escolas. Aí você vai lá brigar por causa disso, homofóbico. Por quê? Porque eles pegam aquela palavrinha e ficam jogando, entendeu? Às vezes não tem nada a ver com a situação, mas jogam. Por exemplo, fascista, qualquer coisinha é fascista. Às vezes, a maioria deles não sabe nem o que é fascista, nem o que é fascismo, o que foi fascismo, né? Eu não sou esperta eu não sou assim tão conhecedora profunda de história. Mas eu vejo o tempo inteiro o pessoal falando fascismo, fascista. Eu falei, meu Deus, eu tenho que entender o que é fascismo, porque eu tô meio que... Fui entender o que é fascismo, fui procurar, e eu fui ver que se você for... Nossa, às vezes não tem nada a ver, entendeu? Qualquer coisa é fascista.
Aí às vezes a palavra não cabe na situação, mas ele usa aquela palavra só porque ela soa como. Ela já foi dita tantas vezes que soa como uma ofensa. Não precisa nem você saber o que significa, entendeu? Sério. Por isso que eu pergunto pra você, meu querido, o que é crentelho pra você? Essa é a pergunta que eu vou te fazer, tá bom? Outra coisa, você, tudo bem que esse canal é pra zoar, esse canal é pra... Tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas, cara, pelo amor de Deus, tu não é crente não, cara. Cadê o pastorzão? Cadê o pastorzão pra falar? Você não é crente não, meu filho, você tá sendo moleque, né? Em certos... Eu te sigo desde o início, tá? E tem muito vídeo bom. Você é muito bom, cara. Você é muito bom, tá? Só que, o que acontece? Às vezes você dá furo. Por que dá furo? Porque você vai falando sem pensar. Você vai falando sem pensar. Fez o vídeo do Bolsonaro lá, dele se jogando de cima do negócio. Cara, o vídeo que você tem um monte de vídeos, tá? Que um monte de vídeos na internet mostrando como ele pulou e tudo mais. Você pegou o vídeo que não mostrava direito nem como ele caiu no chão, não caiu, né? Mas o modo como ele caiu, ele em pé, tudo bem, um pouco atrapalhado, mas em pé, né? Tudo bem. Você não mostra, você mostra assim a multidão, assim, parece até que ele se esborrachou com a cara no chão e você ainda fala, beijou o chão. Cara, isso é ser desonesto. Você é crente? Por favor, né? Aí por que não dá pra rir? Se você tivesse feito aquele videozinho lá que você fez depois querendo se retratar, né? Dele pulando, o funkinho, não sei o quê. Ainda tava... Se você tivesse feito só aquele outro primeiro, eu não falava nada, né? Mas não. Você pegou uma notícia falsa, né? Que ele se jogou, aí você ainda mostra ainda o Malafaia numa ocasião se jogando, o pessoal pegando ele, quer dizer, poxa, pegou o Malafaia, pegou o Bolsonaro. Cara, você é esquerdista? Deve ser, só pode, né? Engraçado. Aí isso tá me incomodando muito, então eu tinha que fazer esse vídeo pra mostrar pra você, entendeu? Que você é professor. Só que você é professor de biologia. E ainda bem, porque se você fosse professor de história, coitado dos teus alunos, né? Coitado dos teus alunos. Mas tudo bem. Medrado, você é muito bom, mas não estraga, tá bom? Agora os teus vídeos estão ficando meio que... Você tá meio que sem assunto, né, pra falar, eu entendo. Porque você já falou de tanta coisa. Por exemplo, quem merece ser zoado, às vezes você não tá zoando, e você tá zoando que não tem que zoar. Você quer um exemplo de um vídeo que não tem nada a ver, que você zoa o que não é pra ser zoado? O vídeo da música que a Bruna Carla canta. Advogado Fiel. Cara, nada a ver aquele vídeo. Nada a ver. Falei, gente, e tá zoando com a pronúncia do advogado Fiel. Se cantassem advogado, eu até concordaria, né? É claro. Advogado. É o demudo. É claro que é o demudo. Mas claro que o demudo também tem o som um pouco do i. Adi. Entendeu? Não tem como você não falar o i. É um negócio que sem sentido. Quer dizer, o que você tem que zoar mesmo, você deixa pra lá e você zoa o que não é pra ser zoado. Entendeu? Tudo bem que depois que você começou a zoar o mundo gospel, você zoava a Damares, zoava a Marina, zoava o Thales, que pede pra ser zoado aquele homem ali.
Ele pedia para ser zoado, implorava para ser zoado, e você zoava ele com muito bem, né? Muito bem. Só que agora o Thales está meio fora da mídia, né? Não tá aparecendo muito, então não dá para zoar ele, né? Então eu entendo que você tem que zoar alguém. Pô, mas zoa direito, cara, pelo amor de Deus, né? E outra, por favor, não demonstra tuas convicções políticas não, porque olha, você vai perder muito inscrito desse jeito, porque eu tô quase... Não, eu te sigo ainda, eu te sigo, mas você vai ver. Quando eu gosto, eu boto like. Eu até compartilho o teu vídeo. Eu compartilhei o da presbiteriana. Aquela ali foi genial, aquela ali da presbiteriana. Aquela paródia lá. Genial. Eu morri de rir e compartilhei, porque eu tenho um monte de amigo presbiteriano. Inclusive, eu cresci na igreja presbiteriana, apesar de não estar mais lá. E eu achei o máximo, muito engraçado. Já passei por muitas igrejas e entendi muito bem Então, quer dizer, seja inteligente. Entendeu? Não perde o foco. E outra, cara, pelo amor de Deus, você, acima de tudo, você é zoador, ok. Mas acima de tudo, você é crente. E você tem um testemunho para dar, né? Você tem obrigação de dar testemunho, meu filho. Não pense que não é obrigação dar testemunho de crente. Você é crente, você tem que ser, tá? Tem muitos cristãos que fazem comédia sem acabar com o seu próprio testemunho, entendeu? Por favor, não faça as coisas sem pensar, entendeu? Senão você tá indo por... Eu não vou nem falar sobre o Porta dos Fundos, porque o meu amigo do No Entanto já falou muito bem sobre isso. E que eu concordo com ele. Gosto muito do Portugal, do Rafael Portugal. Achei ele muito bom. Eu morro de rir com ele. Mas eu tô tão triste porque ele tá na Porta dos Fundos. Sério. Eu fiquei meio decepcionada. Falei, puxa, que o cara, ele tem um talento tão bom e vai pra um lugar daquele, misericórdia. Ah, vai ser luz. Ah, não vem com essa história não, tá? Não é desse jeito. Não é assim não. Ser luz não é se enfiar dentro da roda dos escarnecedores. Não. Não. Não é desse jeito. E a blasfêmia contra Deus é muito sério, tá? Então, por favor, meu filho, fica mais atento, tá bom? Fica mais atento, porque você... Outra coisa muito importante que eu queria falar pra você também, sabe o que é? Cara, você fala, é só zoeira, só zoeira, só zoeira. Só zoeira. Eu não tô aqui pra evangelizar, tudo bem, mas testemunho você tem que dar. Se é pra zoar, zoa com uma mensagem. Você fala no teu vídeo até da biografia, da tua vida e tal, que você é um cara que pensa com a tua cabeça, né? E queria falar o que pensa. É verdade. Ok, amém, muito bem. Então, pensa com a cabeça e faz as zoeiras, os vídeos falando o que pensa, entendeu? De uma maneira inteligente. Não desse jeito, zoeira por zoar e acabou. Senão não tem mais sentido. Se uma piada, uma paródia, qualquer coisa que você fizer, não tiver uma mensagem por trás daquilo, entendeu? De crítica a alguma coisa que nos faça refletir sobre alguma coisa, dando risada, entendeu? Se aquilo não tem uma mensagem, não tem uma reflexão inteligente por trás, a zoeira sem inteligência não tem sentido e não faz mais rir. Só bobo. Entendeu? Aí só bobo vai rir das piadas que é zoeira por zoeira. Então, medrado, meu querido,
faça as piadas inteligentes, como era antigamente. Ah, eu não quero fazer um vídeo só para criticar os vídeos que eu não gostei. Mas eu quero falar para você aqueles que eu gostei, tá? A resposta do Fala na Cara da Fernanda Brum foi genial. Genial. Eu gosto muito da Fernanda Brum. Amo mesmo. Admiro muito ela, tá? Eu até gostei do vídeo dela, apesar de perceber que ela se expressou um pouco exageradamente em algumas coisas e as pessoas responderam muito bem a ela, inclusive o teu vídeo é fantástico, Então, continue assim, entendeu? Volta a ser aquele cara inteligente, sabe? Que critica, mas com amor, mas com reflexão, com inteligência, entendeu? E não só zoeira por zoeira, não caia de nível, entendeu? Porque você estava melhor no início, entendeu? É isso que eu queria dizer pra você. Deus abençoe, Medrado. Vou continuar te seguindo até você se declarar esquerdista de vez. É isso que eu queria dizer, tá bom? Deus abençoe você.